Hoje tem convidada especial, é a doutora Bianca Dietrich. Como é que fala esse sobrenome, eu acho? Não sei. Ela mora lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu imagino então que esse Dietrich Alves, o Alves a gente conhece, agora o Dietrich deve ser o sobrenome alemão. Acertei? Acertou, isso aí mesmo. Na verdade, Bem-vinda, pronuncia-se Dietrich. Bianca. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar aí o convite de estar ajudando, né, todos os sobreviventes. A doutora Bianca, ela não é sobrevivente, mas ela tem uma pessoa próxima que é sobrevivente, e aí ela entende um pouco, né, um pouco não, bastante de narcisismo, né, Um pouquinho, vamos ser humildes. e entende essa dinâmica aí onde nós precisamos de realmente auxílio em relação às normas aí do nosso estado, né, as normas, como que chama? Não são leis, seria uma lei isso que a gente vai falar? Poderíamos falar em legislação pertinente. Legislação, esse é o nome. E ela pode nos ajudar, né? A legislação, ela existe para ajudar, está aí acessível a todos, e é um direito nosso, então, por isso, temos que conhecer, estar por dentro aí de tudo que possa estar surtido efeito para a gente que é sobrevivente, a gente se beneficiar daquilo que é direito de todos. E é através da informação. Doutora Bianca, por favor, se apresente. Tá. Então, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Assim, é uma satisfação. Eu conversei com a Virgínia essa semana, nas semanas anteriores, poder contribuir, nem que seja um pouco, né, com o meu conhecimento aqui, porque é um tema de extrema relevância, né, que as dúvidas que a Virgínia me passou, que acredito que sejam da maioria dos sobreviventes, né? Então, assim, eu acredito que se a gente puder contribuir um pouco, pode tranquilizar essas pessoas, né? E como a Virgínia falou, eu não sou sobrevivente, mas eu tenho, assim, algum conhecimento por buscar informações, inclusive no grupo, né, que a gente participa e em alguns outros, por ter uma pessoa próxima, né, que assim, que eu tenho uma relação íntima e de bastante afeto e que passa por essa problemática e por me preocupar, tentar ajudar, e que também tem dúvidas jurídicas, que a gente já debateu várias vezes sobre algumas dúvidas e preocupações. Então, assim, eu acredito que a gente tenha bastante assunto para conversar agora, né, Virgínia, mas assim, vamos tentar sempre vai falar primeiro. Então, no nosso tópico aqui, o primeiro assunto é a antecipação de herança. Eu vejo nos grupos, eu estou em alguns grupos, né? E administro o grupo Flor de Lótus. Você que não conhece, quer entrar, tá lá no Facebook, é só colocar na busca Grupo Flor de Lótus ou Comunidade Flor de Lótus. E aí eu vejo nesses grupos que algumas pessoas acreditam, ou alguns sobreviventes, a maioria são mulheres, né? Entendem que só tem direito à herança depois que os pais podem estarem falecendo, pode entrar em óbito, morrer, enfim, passar dessa para melhor, ou para pior, né? Vai saber. Nesses casos a gente nem sabe. E aí pensam que não, que ela tem que, elas não têm esse direito, aliás, elas desconhecem e podem se beneficiar da herança antecipada. Quem me falou dessa herança antecipada foi a minha advogada, ela já tinha comentado comigo que isso existe, e aí eu fui observando no grupo que ninguém conhece, ninguém sabe, por isso que eu quis aí incluir nessa lista de perguntas aí. Então, eu queria que você falasse sobre a herança antecipada, como que é, se é real, se você confirma, qual o procedimento que precisa ser feito e como que a gente pode, se existe alguma forma da gente já se preparar para quando a gente tiver o interesse de estar reivindicando esse direito. O que a gente tem que fazer para se preparar a isso? Existe um preparatório para isso? Mais ou menos essas seriam as dúvidas em relação à herança antecipada. Sim. Até assim, é bem interessante, porque quando eu estava preparando, assim, o material, eu, nesse viés, assim, de narcisismo, eu até imaginei que a pergunta seria até bem específica, assim, voltada no sentido de que quando
a pessoa reivindica essa herança antecipada, quando se tem conhecimento dessa herança antecipada, talvez seria naquela situação da mãe ou do pai, né, estar antecipando para o filho dourado. Aí tu vai poder me ajudar com os termos aí, que daí é contigo. Olha, eu não pensei nisso. Pois mas... então, eu fui um pouquinho mais além ali. Imaginei que era nesse sentido, porque eu imagino, diante desse meu, né, dessa minha coleta que eu estou fazendo de informações sobre o tema de narcisismo, que seria uma situação até mais comum de estarem beneficiando ou preterindo um filho, né, em detrimento de outros com essa antecipação da herança. Mas vamos então voltar para o início para o pessoal poder entender. Virgínia, assim, eu vou falar de termos bem leigos, porque não adianta aqui a gente ficar num juridiquês, assim, eu acho que tem que ser acessível para todo mundo, mas me coloco à disposição para depois perguntas, colocar número de legislação, enfim, para o pessoal que quer ir mais a fundo. Mas voltando, assim, para o início das tuas perguntas. Existe essa antecipação de herança? Sim, e ela é legal e ela está prevista no nosso ordenamento. Como isso funciona? Né? Na realidade, há um patrimônio total da pessoa em vida, e esse patrimônio ele tem que ser entendido da forma que tu tenhas que reservar de um total uma parte, e essa parte seria exatamente 50%, para a herança dos herdeiros necessários, né? Que daí tem uma listagem toda no ordenamento de quem na ordem sucessória tem direito, seria, né, o cônjuge sobrevivente e os filhos, né, seriam os herdeiros necessários. Depois tem vários outros que vão seguindo na linha de sucessão. E um outro valor, respeitando esses 50%, teria um outro valor que ela pode usar, que seria os outros 50%, como ela bem entender em vida, quer gastar, quer dar com um amigo, enfim. Mas sempre ela teria que respeitar esse limite para não prejudicar lá, na hora do falecimento, da abertura do inventário, né, o que por lei cabe aos herdeiros. Né? Então, o que acontece? Quando essa pessoa faz essa antecipação, ela é legal, é possível fazer. O problema vai acontecer quando lá na hora do falecimento, o de cujos, que daí a gente chama, né, o falecido ou a falecida, na verdade se abre o inventário e se vê que aquele bem que ele antecipou excedeu o valor que teria que ser igualitário para cada um dos herdeiros. Então, é aí que entra um ponto que a gente tem que começar a entender. Mas, assim, entender. E eu já falo e antecipo para o pessoal não ficar nervoso, porque, assim, é algo do tipo... a lei tem uma proteção, o ordenamento tem uma proteção para essa situação, né? Então, o que acontece? Voltando às tuas perguntas, porque eu estou naquela inversa do filho dourado, mas voltando para a tua pergunta, como se fosse possível fazer essa reivindicação de antecipação. Se tu tens uma boa relação com os teus pais, que de fato acho que não é o que acontece com os sobreviventes, né? Ou se não tem com a mãe, de repente tem com o pai, isso possa ajudar. Sim, vocês vão conversar e ele pode fazer essa antecipação, né? Da herança, pode ser um bem imóvel, né? Vai passar pro teu nome e vai antecipar aquilo que caberia a ti, de repente, lá no inventário. Só que o que acontece? Isso tem que partir da pessoa que tem o patrimônio. Então, na verdade, não existe assim no ordenamento uma ação que a gente entre pedindo para que esse bem seja antecipado. Né? Na realidade, tem que ser a vontade de antecipar tem que partir do detentor deste patrimônio. Então, por isso que eu falei quando existe uma boa relação, né? Que daí, enfim, vai conversar e a pessoa te antecipa porque tu estás precisando ou porque, enfim, né? Por isso me preocupa mais aquela situação que eu te falei, que talvez seria uma preocupação no caso de tu, né, preterir um filho e os outros ficam super preocupados. Poxa, mas eu sei mais ou menos o que né, o meu familiar tem, meus pais têm, eu já vi que já passou pro fulano, meu irmão, vamos supor que seja a situação mais comum, né, um bem. E como é que vai ficar a minha parte lá no final? Né? Então, assim, quando eu disse que dá para se tranquilizar, é que se for essa situação de se antecipar algo que a pessoa fique com medo que lá na frente vai faltar para ela, há mecanismos, né, bem eficientes no ordenamento para que esse bem ele retorne, ele vai acabar no inventário retornando. Né? Então, independente da situação, se for porque tem boa relação ou se for por um dourado, na realidade, ele vai, de qualquer maneira, sempre que antecipado, voltar lá na hora do inventário. Voltar de que forma? Ou o bem mesmo, ou então o valor correspondente. É melhor até pensar em valor correspondente.
Por quê? Porque no inventário todos os herdeiros têm a sua parcela igualitária. Então ele vai ter que voltar como se ele nunca tivesse sido antecipado, para que essa divisão, essa conta feche. Porque senão ela não vai fechar. Não adianta dizer, eu já recebi, então só vou descontar. Não, ele tem que ser somado para dividir e ficar igual, para que então possa ser justo. Bom, dividindo e ainda tendo, dependendo do tamanho do patrimônio, né? Cada um tem o seu. Pode ser que até seja crescido um valor a mais, que daí entra daquele outro disponível. E se faltando, tem implicações um pouquinho mais sérias. E aí eu posso ilustrar como, assim, no caso de... Vamos pensar nesse filho que recebeu um apartamento, né? E aí ele vendeu esse apartamento, foi antecipado. E ele vendeu. E aí lá na hora da abertura do inventário, ele não tá mais na posse do bem e ele não tem mais dinheiro. E a divisão excedeu, porque às vezes pode acontecer esses problemas. Excedeu a parte do que era legítimo. O doador, na verdade, o pai ou a mãe colocou, deu um bem que excedia o que ia competir aos outros. Como que faz isso? Daí é algo bem sério, porque pensando num apartamento, para dar um exemplo, esse imóvel pode acabar tendo que voltar, embora tenha já sido vendido. Ele pode ter que voltar. Sim, aí tu imagina a situação da pessoa que comprou. Por isso que a gente escuta aqui, né? Tem muito isso. A gente escuta, não, isso aí não vendeu, esse imóvel não vendeu, porque é briga de herança. É isso, então. Podem ter outros fatores, mas esse é um deles. Então, assim, até se a gente observar, quem já lidou em algum momento na vida com compra e venda de imóveis, a gente sempre fala imóvel porque é um bem mais fácil da gente ilustrar. Nossa, mas, isso é muito sério. Então, mesmo que esteja escriturado o imóvel, esteja no nome da pessoa realmente, se for na época da discussão, o atual dono pode perder esse imóvel. É um risco bem grande. Por isso que, às vezes, quem já lidou com isso e teve acesso à certidão, matrículas de imóveis, a gente vê naquela matrícula, tem uma parte que tem todo o histórico de por onde, por quem passou aquele imóvel, que é uma certidão a gente chama aqui, assim, popularmente, ônus e hater, né? Então, o que acontece? Ali e ali, se for doado, que é o caso de uma antecipação, a pessoa já tem que ter que compra, já tem que ter né? Eu vou comprar... Então, fica escrito doação, né? Exato. Então, eu acho que, assim, teria muita temática para falar sobre isso, mas, assim, eu acho que a preocupação talvez maior das pessoas aqui que estão com a gente no grupo e discutem essa problemática do narcisismo é o que vai acontecer. Não, esse bem ele vai voltar de alguma maneira, tá? Porque a lei protege para que os filhos tenham. Claro, esse processo pode demorar bastante tempo, né? A gente não é uma coisa automática, tudo tem que ser verificado, um processo de inventário às vezes demora, depende de diligências, do tamanho do patrimônio, de quantos filhos, enfim. Mas, assim, não há uma preocupação de que tu vai ficar, neste momento, pelo menos, né, não assistido aí, ou diferenciado dos outros herdeiros. Não sei se eu consegui te dar uma explicação, mas assim a gente pode continuar conversando. O que tu mais entende assim, sobre esse assunto? O que tu precisaria mais? Caso não tem essa, né? Não tem vamos supor que a mãe narcisista talvez não tenha ainda a intenção de fazer isso em relação ao dourado, né? De tomar essa decisão. Sim. Eu preciso desse dinheiro, né? Vamos supor que eu preciso do dinheiro da minha herança. Eu não posso, então, entrar com um processo na justiça pedindo a antecipação só se for de forma voluntária. Não existe algo mecanismos litigioso, mesmo que seja demorado. Não tem nenhuma brechinha. O ordenamento não prevê, porque a herança, quando a gente fala em herança, a gente só vai poder dispor de uma maneira legítima e de fato ter acesso depois da morte, né? Então, durante a vida, aquela pessoa ela ainda tem o seu direito de dispor do seu patrimônio, bem como se ela dispor contra a lei, ela também vai estar incorrendo lá nas sanções correspondentes, mas ela tem esse direito de dispor, então fica difícil tu obrigá-la por esse mecanismo de antecipação a te passar, senão por livre e espontânea vontade.
Por isso que às vezes a gente depende, eu sei que é bem desanimador, mas calma, porque nos outros assuntos a gente retoma, e eu achei até que assim, são assuntos que parecem bem diferenciados, mas eles vão se interligados. Vai ver, talvez tenhamos outros mecanismos, assim, para situações de pessoas que estão numa emergência, que precisam de um valor até para um tratamento, né, ou para algo de muita urgência. A gente tem outros mecanismos jurídicos para tentar, então, ter algum auxílio financeiro de alguém que está se negando a nos prestar esse auxílio, né? Que até vamos abordar, acho que nos próximos assuntos. Mas, realmente, em relação à antecipação, vai depender, né, da boa vontade. Vai ter que ser expressa. Da boa vontade também nessa lista. Se por um lado é ruim... no caso... É ruim que tu não pode... Desculpa que eu te interrompi, porque às vezes dá um delay aqui no... Dá. Mas, assim, se por um lado é ruim que tu não consegue, né... antecipar isso de forma a reivindicar antes da morte, pelo menos tranquiliza que pelo menos vai ser igualitário depois, porque isso eu acho que deveria ser uma preocupação quando há uma preterição entre filhos, né? E no caso, eu esqueci que eu ia perguntar em relação a isso também, depois eu lembro. Então, não tem como a gente pedir essa antecipação, vai depender da boa vontade dela em aceitar ou não, mas na hora de repartir a gente sabe que vai ter que ser igual, independente se ela doa uma parte maior para o dourado ou não. Até no livro da Cristina Crawford, da Joan Crawford, que é a mamãezinha querida, né? No final, o filme e o livro termina exatamente assim. A divisão de bens ela não deixou para os filhos, deixou um testamento, e nesse testamento não deixou para os filhos, deixou para uma outra pessoa, que agora eu não me recordo quem. No caso de testamento, aí já era, né? Não adianta a herança, não acontece. É que o testamento também vai ter uma diferença, ele também não entra nesse valor que tem que ser por lei reservado. Daí falando do nosso ordenamento aqui brasileiro, né? Então, que diferencia dos outros países, e enfim... Mas aqui, no nosso ordenamento, esse valor tem que ser respeitado, esse 50% do patrimônio total. Então, o testamento também ele só vai poder ser feito da parte disponível, retirando esse 50% que tem que ser por lei reservado. E todo o excesso, ele acaba tendo que ser discutido. Então, acaba recaindo no mesmo escopo, né, da antecipação, nesse sentido, porque tu pode testar para um filho, além do que ele tem de reservado, mais alguma coisa. Pode. Né? E aí vai ter que ser analisado lá na hora da abertura do inventário o que é realmente... Então, se alguma mãe narcisista quiser dar uma despertinha e falar, tem 50%, mas eu vou fazer um testamento, ela então vai se dar mal. Não, na verdade, assim, ela até pode, só que no somatório lá, no cálculo, no final, a gente vai ter que ter os 50%. A gente vai ter que ver o que sobrou e o que a conta que vai fechar, porque realmente o testamento, ele também é que nem as doações, elas vão ter que ser da parte disponível, né? Reservada a parte que tem que ser da herança aos herdeiros necessários. Então, tudo isso, na realidade, essa conta vai ter que fechar depois. Talvez uma preocupação maior, nesse caso, que também me ocorreu, não sei se confere, assim, do pessoal que passa pela problemática de ameaças no sentido de vou torrar tudo antes da morte e não vou deixar nada para ninguém, né? Bom, o patrimônio é da pessoa, ela tem direito de dispor bem como ela quiser, né? Então, se ela quiser torrar realmente todos os bens dela e não deixar nada de herança para ninguém, realmente não ficou nada. Tem a parte dela. Tem um detalhe, não, de todo o patrimônio. Aí não entra, porque em vida tu não tem uma obrigação de deixar uma herança, né? Na realidade, tu tem um patrimônio. A herança é o que ficou depois da morte. Depois da morte. Exatamente. Então não adianta tu, assim, imaginar que tu tem esse 50% reservado. Tu tem esse 50% do patrimônio total, se ele houver após a morte. Tem mais esse detalhe também, né? Porque não há uma obrigação de deixar uma herança, né? O que acontece também, um detalhe importante que às vezes a gente tem que cuidar, é que alguns filhos acabam entrando muito em atrito, né? Por isso esse bom senso dessa conversa, quando existe, é importante. Vamos supor, eu estou imaginando várias situações que pode até me ajudar, mas se a mãe é narcisista, mas de repente tem o pai, que tu ainda consegue alguma coisa, de tentar essa antecipação, então, pelo bom senso do pai, que às vezes é o detentor do patrimônio. Então teríamos nesse assunto talvez que pensar mais nesse sentido,
né, de antecipação. No caso, essa filha sendo maior de idade, ela morando com essa mãe narcisista. A mãe narcisista fala, a casa é minha, as regras são minhas, e o filho, a casa não é dele, mesmo ele sendo filho, é da mãe, ou é de quem está o nome da propriedade, porque tem muito disso da mãe narcisista expulsar essa filha ou esse filho de casa, como se ele não tivesse parte nenhuma. Até o momento da morte, no sentido de quem de fato tá ali no nome do papel que o bem é. Né? Até então, ela, diante da lei, diante da legislação, ela pode expulsar o filho de casa, se ela quiser. Mas aí a gente estaria falando de uma coisa, ela não pode expulsar porque isso caracteriza outros ilícitos, né, do dever de cuidado, vai depender da idade, que são os assuntos que a gente vai falar, então essa expulsão, ela é relativa. A gente está falando em relação a patrimônio, ela vai alegar que talvez seja por esse motivo, porque a casa é minha, enfim, mas aí ela está caracterizando outra coisa, como é que vai expulsar um filho? Daí tu vai ter que analisar caso a caso, para poder ver, né, às vezes os filhos são menores de idade, não tem como se sustentar, ou enfim, então assim, ali a discussão talvez não seja tanto a casa, o patrimônio, mas sim o que essa mãe está fazendo, né, em relação, aí está caracterizando um ilícito até penal, civil e penal, que a gente vai até falar daqui a pouco sobre isso. Então seria uma outra questão. Às vezes também o que acontece quando só tem um imóvel, vamos supor que essa mãe que tu morava, saiu de casa, ou enfim, continua, o único patrimônio que ficou foi esse imóvel, e essa mãe mora nesse imóvel. O cônjuge sobrevivente, né, a gente está falando mais de mãe aqui, poderia ser o contrário, mas ela tem um direito de preferência de continuar morando naquele bem, mesmo depois da herança. Vai se fazer uma divisão, mas o direito de residir naquele bem ainda tem essa preferência para a querida mamãe, né, nesse sentido. Então, também temos esses detalhes, né, fica difícil, assim, tu não vai conseguir expulsar ela, porque então é o bem da herança, né? É o bem que vai ser dividido. Vai ser feita a divisão, mas ela teria um tempo ali que ela vai poder, então, porque é a única moradia, ela não tem onde morar. Então, ela vai ter que morar ali. Então, nesse caso, eu acho que a melhor coisa que se faz realmente é afastar e ter a sua independência e não esperar que ela venha falecer por esse. Então, porque já que antecipar de forma a não ser amigável, não ter esperanças nenhuma. Então, a casa realmente é dela, e quando ela diz a casa é minha, é dela mesmo, e só vai ser parte sua quando ela vier a óbito. Então, não tem como ter esperanças em relação a isso. Se não for em relação a patrimônio, fazer o seu pé de meia e ó. Não, mas eu deixo bem claro, assim, em relação ao patrimônio, Virgínia, mas em relação à conduta dessa mãe ou desse pai que pratica isso, há, sim, muitos mecanismos e formas jurídicas da gente tentar, né, defender e na verdade, reaver uma atenção e uma prestação até material desses pais. Então, daí, não precisa se sentir tão, assim, desiludido, eu tive que sair de casa, mas peraí, vamos analisar a situação, porque talvez temos outros institutos que a gente pode fazer uso para não ficar tão desamparado quando a situação que não seja herança. Que não seja herança. A herança realmente depende da morte, né? Ou então dessa vontade expressa e voluntária, né? Da pessoa que é dona do patrimônio. Né? Então, nesse caso, é assim. Então, tem outros mecanismos e a gente vai falar desses outros mecanismos nos outros tópicos. Então, vamos lá. Sim, vamos lá.